Olá, bom dia, graça e paz. Por aqui, Diácono André Gomes, falando diretamente do Gama, às 11h55, Gama, Distrito Federal. Falo do canal Mais Cristão, é Bíblico. Um bom dia a todos, dia esse que está maravilhoso, né? Hoje nós vamos dar continuidade ao trabalho do Sermão da Montanha, seguindo a linha da Bíblia Sagrada. Hoje nós falaremos sobre um novo olhar sobre a perfeição. Está lá no capítulo 6, versos 1 a 18. Essa é a sexta parte desse trabalho. Nós iniciamos no capítulo 5, do versos 1 ao 48, né? E hoje nós estamos aí dando continuidade, depois desse virão outros, e nós vamos dar sequência aí dessa forma no estudo da Bíblia Sagrada, né? Cada semana aí estudando uma partezinha da Bíblia para que a gente retenha aí algo em nosso conhecimento. Amém? Muito obrigado, né? Eu quero agradecer aos irmãos pelas inscrições, os likes, né? E a ativação de sinos. Por favor, continue nos ajudando neste trabalho, né? Como sempre digo, é um trabalho de formiguinha, mas a intenção é apresentar de fato a Bíblia Sagrada e estar falando sempre aqui da importância da Bíblia em nossas vidas como manual de condução de vida. Né? Assim também como é importante termos uma igreja, estarmos em comunhão com os irmãos, buscarmos o sagrado. Né? Sabemos que muitas forças querem afastar-nos do sagrado e nós temos que ter essa consciência, precisamos buscar o sagrado, colocá-lo como costume em nossas vidas, para que tenhamos vida de santificação em Jesus Cristo. Então, sem mais delongas, né, vamos partir direto para o trabalho? Então, o nome desse trabalho é o Sermão do Monte, um novo olhar sobre a perfeição, capítulo 6, versos 1 a 18, sexta parte desse trabalho. Quem for lá no canal Mais Cristão, é Bíblico, acha esse trabalho completo lá. Assim como eu também tenho os arquivos, faça contato, quem precisar, quem quiser obter o trabalho em arquivo, no Zap 61996800823. Canal YouTube Mais Cristão, é Bíblico. Então vamos lá, na segunda parte nós temos aqui a apresentação do capítulo e dos versículos, que vai o capítulo é o 6, vai do versículo 1 ao 18, né? Nesses versículos vamos falar sobre a importância e a forma de se dar esmolas, né? A importância e a forma de se jejuar e também a importância e a forma que se deve orar. Então, nesses versículos todos nós entenderemos isso. Quero ler só o primeiro. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Então aqui já engloba tudo, né? Quando nós formos orar, nós temos que orar verdadeiramente para Deus e não para sermos vistos, jejuar da mesma forma e dar esmolas também. Não posso dar esmola com a minha mão direita, deixando que a esquerda fale sobre algo ou saiba sobre algo, né? Resumindo, não é as pessoas que precisam saber que eu estou oferecendo, dando, né, ofertando através de esmolas, né? É Deus quem precisa saber. As pessoas não precisam saber que eu estou orando, eu não preciso ir para as sinagogas ou para o meio das ruas gritar que estou orando. Eu não preciso também estar com o rosto contrito, em sofrimento, quando estiver jejuando, para que as pessoas saibam que estou jejuando. Deus em secreto quem precisa saber que eu jejuo, e que eu oro, e que eu dou esmola. No início, no decorrer desse trabalho, nós iremos ver isso, eu irei narrando aqui as passagens, né? Jesus inicia esse assunto falando sobre justiça. Na verdade, Jesus já vem ensinando sobre justiça desde o capítulo anterior, 5, versos 6, 10 e 20. Agora a justiça está diretamente vinculada com as práticas de dar esmolas, orar e jejuar. São esses os nossos assuntos da lição.
Sobre esses assuntos, Jesus Cristo adverte: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Versículo 1. Primeira parte desse trabalho, como dar esmolas, tá lá nos versos 2 e 4. Quando um ato de bondade e misericórdia for praticado, não se deve promover toques de trombeta diante de ti, sob pena da invalidade de tal ato diante de Deus. Versos 2. Jesus Cristo assegura que esse tipo de desqualificação do ato de bondade, a misericórdia, é praticado pelos hipócritas nas sinagogas e nas ruas. Então, quando nós vamos para as sinagogas gritar, né, que fazemos esses atos, nós estamos errados. E nas ruas também. E a transformação de um ato secreto em um ato público e espetaculoso tem o objetivo de os seus praticantes serem glorificados pelos homens. Aqueles que assim procedem já receberam a recompensa. Então, quando você vai para as ruas ou para a sinagoga gritar para que os homens vejam, a única coisa que você recebe é o olhar desses homens. A graça de Deus, de fato, você não recebe como recompensa. Você vai só ficar realmente com os holofotes aqui da terra, mas nos céus você não irá receber nada. Porque esses atos se iniciam e se exaurem nas esferas natural, secular e carnal. Jesus Cristo insiste em um ensinamento fundamental que permeia todo o Sermão da Montanha, a motivação pela prática das virtudes cristãs. Para Jesus Cristo, não basta a manifestação externa de bondade, misericórdia, generosidade. Jesus Cristo está interessado em prescrutar o que passa no coração e nas intenções de alguém quando este se movimenta para praticar um ato de misericórdia. Então Jesus, ele quer saber da sua intenção no coração, se de fato você está fazendo para ele e não para ser visto pelos outros. Né? Então, quando eu dou uma cesta básica e peço a essa pessoa que tire uma foto comigo para que eu exponha em qualquer lugar, eu estou agindo como os hipócritas, né? Ou seja, eu quero os holofotes, eu quero que os homens vejam o que estou fazendo. De fato, não estou fazendo para que Deus saiba que estou fazendo. Quando você age assim, você vai lá, entrega a cesta básica, agradece a pessoa por ela aceitar a sua ajuda, agradece a Deus por poder estar ajudando e volta para sua casa. Simples assim. Amém? Segundo Jesus Cristo, a forma correta é esta: tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Então é isso, né? Dei a esmola em secreto, vou receber minha recompensa do pai que vem em secreto. Versos 3 e 4. Esse ensino é desafiador. Jesus Cristo diz que a mão esquerda do cristão deve ignorar o que faz a mão direita. Ocorre que ambas as mãos fazem parte de um mesmo corpo, o qual é comandado pelo mesmo cérebro. Então Jesus Cristo está dizendo que eu mesmo devo ignorar o que eu mesmo faço, no que diz respeito aos atos de bondade, de misericórdia, de compaixão. Por certo, Jesus Cristo quer que os atos de misericórdia nasçam de um coração puro e de motivações sadias. Então é isso. O que Jesus Cristo quer? Um coração puro, um coração simples, que faça as coisas voltadas para o amor de Jesus Cristo, para que cresça na pessoa que foi ajudada e em você que está ajudando o amor de Cristo e a necessidade de ser visto por Deus e não por homens. Né? Hoje está invertido. O que nós fazemos, todos os nossos atos são voltados para que sejamos vistos por pessoas, por homens, né? Quando na verdade o galardão que precisamos receber é de Deus. Então nem a pessoa que ajudamos tem que olhar para você com um olhar de engrandecimento da sua pessoa. A pessoa que nós ajudamos, nós temos que deixar consciente que o que fazemos é para Deus e através de Deus. Para que a pessoa também tenha consciência que aquilo que está sendo produzido para a vida dela é Deus quem está proporcionando e não o homem. Amém? Então, captou bem esse ensino quando diz
É possível transformar um ato de misericórdia, em um ato de vaidade? De modo que nossa motivação principal não seja o benefício da pessoa que recebe a oferta, mas o nosso próprio? O altruísmo foi desalojado por um egoísmo deformado. Então, quando nós agimos de forma a sermos vistos, o egoísmo deforma o altruísmo, que é aquilo de bom que queríamos fazer. Deforma e transforma em algo errado. Jesus Cristo disse que com a frase ignore a tua esquerda o que faz a tua direita, que quando agimos assim, proclamamos a morte do velho homem. Então morre-se aqui nesse ato, quando nós deixamos de perceber com o egoísmo o que fazemos, mas com o altruísmo fazemos para a glória de Deus, morre ali o homem e nasce ali uma nova criatura em Jesus Cristo. Ele quis dizer que devemos ficar satisfeitos por termos Deus como única testemunha da misericórdia que praticamos. Então, quando nós queremos que Deus seja testemunha do que fizemos e que Ele, se alegre com a nossa atitude, Ele sim perceba a nossa atitude, nós praticamos ali bons atos de misericórdia e com certeza recebemos o nosso galardão através de Deus e não de olhar de homens, A segunda parte do trabalho ensina como orar, versos 5, 15. Jesus Cristo se volta das esmolas para a oração. Contudo, o princípio do ensino permanece o mesmo. Os motivos e as recompensas do ato que se pratica, no caso, a oração. Então, se nós orarmos, tem que ser da forma que Jesus estará ensinando aqui. A leitura rápida pode levar a entender que os hipócritas gostam de orar. Mas o que eles gostam é de aproveitar as oportunidades, tanto nas sinagogas quanto nas praças. Isso serve para tudo que nós fazemos, irmãos, em nossas vidas. Isso é um ensinamento que serve para tudo. Quando nós fazemos buscando o holofote de homens, somos infelizes em nossas buscas. Quando nós fazemos buscando o olhar de Deus, somos eternamente felizes em todos os momentos de vida, aqui e nos céus. Então, a leitura rápida pode levar a entender que os hipócritas gostam de orar, mas o que eles gostam é de aproveitar as oportunidades, tanto na sinagoga quanto nas praças, para serem vistos pelos homens. E assim já receberam a recompensa. Então, se você quer ser visto, faz algo esperando ser visto pelo homem, a sua recompensa será a visão deste homem sobre aquilo que você faz. Somente em Deus você não terá nada. Quando você fizer as coisas com interesse de holofotes, de aparecer, de ser oportunista, com Deus você não recebe nada, vai ficar com a recompensa somente dos homens, que não é nada. E assim já receberam a recompensa. Verso 5. A oração é uma prática salutar entre o povo de Deus. Jesus Cristo, pois, não está condenando a posição em que se ora e nem o lugar onde se ora. Jesus Cristo está ensinando a respeito de se afastar das motivações erradas que levam uma pessoa a orar. Exibicionismo, orgulho, publicidade, aplausos, vanglórias, reputação e outros. Então, Jesus não está falando aqui que ir orar na igreja é errado. Não está falando isso. Não está falando que você orar nas ruas é errado. Ele está falando aqui que a intenção que você faz é que pode se tornar errada. Quando você vai para a igreja, somente vai para a igreja com a intenção de ser visto por homens, você está errando. Quando você ora, quando você dá esmola com a intenção de ser visto por homens, você está em pecado. Porque o que você tem que fazer é buscar a Deus em tudo aquilo que for fazer em seu nome. Amém? Em seguida, Jesus Cristo se volta para ensinar como se deve orar. Entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Verso 6. Jesus orienta a entrar no quarto. Trata-se, portanto, de um local secreto, escondido e reservado da casa, e quem está lá dentro não recebe comunicação da parte externa. Na verdade, Jesus Cristo está ensinando que o real sentido da oração é a busca a Deus, ter um encontro comunicativo com Deus. E isso sem confundir
com a sua consciência. Então, um encontro em oração com Deus é falar com Deus e ouvir a Deus, e não a sua consciência ou algo externo que possa fazer parte daquele momento. Então você precisa ter essa consciência de que conversar com Deus é conversar com Deus e não com a sua consciência, né? Que me perdoe o trocadilho. Então é importante não confundir essa situação. Orar a Deus não é o mesmo que ouvir a sua consciência. Orar a Deus também é buscar de fato a Deus e não a qualquer outra coisa. A oração, contudo, não é o expediente para tentar compelir Deus a fazer o que queremos. É quando até damos ouvidos à consciência. Por isso, adverte Jesus Cristo, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Verso 7. Não se trata de uma represália contra a oração repetida no Getsemane. Mateus 26, 39, 42 e 44. O ensino de Jesus Cristo alcança aqueles que com o uso e jogo de palavras objetivam controlar a Deus, visando alcançar o que egoisticamente pretende. Jesus Cristo adverte: Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe peças. Versículo 8. Além das motivações erradas, o mecanismo, a repetição vã e a tentativa de compelir Deus a fazer o que eu quero são pecados que devem ser evitados na oração. A exortação de Jesus Cristo é não vos assemelheis, pois, a eles. Versos 8. Porque a minha oração indica a espécie de Deus em que eu creio. Então, não é se repetindo palavras ou impelindo a Deus que faça o que você quer, que você vai conseguir algo com Deus. Não é uma barganha, não se trata de troca e não se trata de exigência, e sim disposição simples e honesta do seu coração para que Deus perceba aquilo que você de fato quer. Independente disso, você tem que saber que Deus já sabe tudo o que você precisa. Então, orar a Deus, intercedendo e repetindo palavras com a intenção de forjar algo, não funciona. Não funciona. Não temos como controlar a Deus, visando alcançar o que egoisticamente pretendemos com Ele. É fato. Né? E Jesus Cristo alerta quanto a isso. Em seu ensino, Jesus Cristo usa o mesmo verbo, recompensar. A respeito de dar esmolas, orar e jejuar, versos 4, 6 e 18. Isso indica o clímax da graça de Deus. Esse verbo significa devolver o que se resolveu, dar de volta, saldar a dívida, recompensar. Jesus Cristo ensina que quando alguém ora de forma correta, Deus a recompensará. Desculpem. Nos versos 9 e 15, Jesus Cristo ensina como se deve orar. Portanto, vós orareis assim, versos 9. Jesus Cristo evidencia a importância de se saber a respeito da pessoa para quem se ora. Por isso, Jesus Cristo ensina a orar assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Versos 9 e 10. Jesus Cristo já inicia dizendo quem Deus é e onde Ele está. Não se trata de uma questão protocolar, é profundamente relevante que se orar se traga à memória quem Deus é, a forma de aproximação de Deus, aí incluída, dentre outras, a introdução a 4 características identificadoras de Deus. Tem um erro aqui, eu já vou corrigir. Primeira, Deus é nosso Pai amoroso e transcendente, Pai nosso que está no céu. Ao mesmo tempo em que Deus Pai está próximo, Ele está nos céus. Comunhão.
Pai Nosso e reverência que estais nos céus. É exatamente isso que deve caracterizar a vida daquele que ora a Deus. Segunda, na oração a Deus, assume prioridade. Venha o teu reino. Quarta, a oração à vontade de Deus assume a prioridade. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Assim, Jesus Cristo está dizendo que se essas são as prioridades de Deus, elas devem ser também a prioridade do cristão. Ou seja, a prioridade do cristão não é o seu próprio nome, o seu próprio reino e a sua própria vontade. Então, não oramos para que seja feita a nossa vontade, mas sim a vontade de Deus. Na segunda parte do ensino de Jesus Cristo, de como se deve orar, há uma significativa mudança do pronome teu, da segunda pessoa do singular para o pronome nosso, da primeira pessoa do plural. Nessa área, Jesus Cristo ensina a orar assim: o pão nosso, e o não o pão meu, de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Versos 11 e 13. Nesse ponto, Jesus Cristo destaca 4 características que evidenciam a pessoa que ora. Primeira, pessoa que se dirige a Deus em oração deve manifestar diariamente plena e total dependência dele. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Dependemos de Deus todos os dias. Versos 11. Embora as prioridades de Deus devam ocupar o primeiro lugar, isso, no entanto, não é sinônimo de que as necessidades humanas devam ser excluídas da oração. Ao contrário, Deus espera que as necessidades humanas de toda ordem sejam levadas a Ele, em oração. A provisão é para as necessidades, visto que o vosso Pai sabe o que tendes necessidade antes que lhe peças. Versículo 8. Segunda, a pessoa que se dirige a Deus em oração deve entender que é pecadora e que nesse particular também depende de Deus. Perdoa-nos as nossas dívidas. Versos 12. Como o pão é necessário para a manutenção da vida, o perdão é imprescindível para a saúde da alma. Então nós precisamos perdoar para termos saúde na alma. Quer seja para a vida natural, quer seja para a vida espiritual, precisamos de Deus para ser a provisão tanto de um quanto da outra. Terceira, a pessoa que se dirige a Deus em oração deve expressar seus arrependimentos, isto é, perdoar os nossos devedores. Os versos 15 e 16 não ensinam que o perdão que recebemos de Deus é um mérito nosso, em razão de termos perdoado alguém. Ao contrário, esses versículos ensinam que uma vida realmente arrependida em razão dos pecados que cometeu e comete contra Deus, não encontrará dificuldade alguma em perdoar a quem o ofendeu, visto que dispõe de uma clara compreensão de que os seus pecados contra Deus, que foram por ele perdoados, são bem mais gravosos e danosos do que o seu ofensor. Então nós temos que ter essa consciência. Temos que ter essa consciência que os nossos pecados são maiores que os dos outros e nós precisamos perdoar, e independente desse nosso perdão, Deus nos perdoa. Mas nós precisamos perdoar. Amém? Então é bem claro aqui, ó. Que uma vida realmente arrependida em razão dos pecados que cometeu e comete contra Deus, não encontrará dificuldade alguma em perdoar a quem o ofendeu, visto que dispõe de uma clara compreensão de que os seus pecados contra Deus, que foram por ele perdoados, são bem mais gravosos e danosos do que o do seu ofensor. Amém? Quarta, a pessoa que se dirige a Deus em oração deve entender que é carente de Deus para as realidades do mundo sobrenatural. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. São esferas carregadas de perversidades que abrangem tanto
fontes naturais quanto sobrenaturais. Diante desse quadro estarrecedor, cheio de fragilidades morais, que nossas, quer de terceiros e de incursões diabólicas, Jesus Cristo nos orienta a orar assim: não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nesse ensino, Jesus Cristo nos ensina que temos um Pai que nos pode guardar de nos precipitarmos ao inferno, de Satanás, de nós mesmos e de todos os mais pecados que existam. A última parte, terceira, como jejuar. Neste que é o último assunto desta lição, a linha de raciocínio é a mesma que foi ensinada a respeito de dar esmolas e o dever de orar, qual seja a motivação pela prática das virtudes cristãs. Por isso Jesus Cristo adverte: não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Então nós não podemos parecer com aqueles que desfiguram o rosto, se fazem triste, e ali é tudo sem realmente ser verdadeiro. Tá ali com um fingimento de sofrimento para que você veja nele uma pessoa que está em jejum. E nós não podemos fazer isso porque nos tornamos hipócritas, como hipócritas são aqueles que fazem, Eles desfiguram o rosto para parecer que estão jejuando. Jesus Cristo ensina que o ato de jejuar não deve ser praticado de forma a chamar a atenção para o fato de estar jejuando. Aqueles que assim procedem já receberam a recompensa. Então, quando eu faço isso, vou deformar o meu rosto para que as pessoas percebam um sofrimento de jejuador, é só essa observação das pessoas que eu vou receber como galardão. Nada mais que isso. Esse meu ato não chegará a Deus, porque ele não o verá com bons olhos, porque eu estou sendo hipócrita naquilo que apresento diante de Deus. Então, aqueles que procedem desta forma já receberam sua recompensa e nada mais receberão, nada da parte de Deus principalmente. Ao jejuar, a pessoa deve seguir a sua rotina normal. Para tanto, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas. Você não precisa também falar nada para ninguém. Você não precisa falar que deu esmola, você não precisa falar que ora. Eu passo 24 horas no meu quarto secreto orando. Você não precisa dessa atitude porque é hipocrisia. Você não precisa estar dizendo que deu esmola a fulano ou ciclano ou que ajudou Beltrano. Você não precisa dizer que orou, que jejuou e nem tampouco que deu esmola a ninguém. É fazer no seu secreto, porque Deus em secreto lhe recompensará. O jejum não se presta para a promoção pessoal de santidade. O jejum se presta para disciplinar quem o faz, ou seja, disciplinar eu mesmo, bem como para o desenvolvimento da humildade, lá no versos 3 do Sermão da Montanha, capítulo 5. Diante de Deus e da manifestação de misericórdia e compaixão para quem está passando necessidade. Então eu posso fazer o jejum intercedendo por alguém, essa pessoa não precisa nem ficar sabendo, só quem precisa saber é Deus, Quem assim procede, disse Jesus Cristo, teu Pai que vem em secreto te recompensará, versos 18, A conclusão desse trabalho. Temos então, apresentados por Jesus Cristo, 3 exemplos de prática de justiça cristã. Dar esmolas, lembrando bem, irmãos, que se trata aí de justiça cristã. Justiça que o cristão promove em nome de Jesus Cristo. Sou justo quando oro, sou justo quando jejuo, sou justo quando dou esmola. Sou justo quando oro, porque intercedo através de Deus por outras pessoas e apresento minhas petições a Deus.
Sou justo quando dou esmola, porque ajudo ao próximo sem que ninguém precise perceber e faço a vontade de Deus, que é ajudar aqueles que são necessitados, né? E também sou justo quando jejuo, porque pacifico a minha própria vida, porque ensino a minha própria vida, ademoesto a minha própria vida e também faço para que a vida de outras pessoas sejam alcançadas, né? Estas abarcam 3 áreas fundamentais em nossa vida, a saber, quando damos esmolas, estamos exercitando uma obrigação para com Deus e para com o próximo. Quando oramos, estamos buscando a face de Deus, reconhecendo a nossa dependência dele e intercedendo pelo próximo. Quando jejuamos, praticamos a autonegação e a autodisciplina. Todas essas 3 atividades estão comandadas por uma única mesma verdade irremovível, que se precisa aplicar nessas justiças cristãs, sendo assim observada por demais, que quer dizer, teu pai que vê em secreto, que está lá no versículo 4, no capítulo 6, versos 4, 6 e 18. Então nós precisamos observar tudo isso e fazer tudo isso se cumprir em nossas vidas, né, de forma secreta, porque é o Pai que vê em secreto que nos dá a nossa recompensa. É Ele que nos recompensará quando nós orarmos de coração, jejuarmos de coração e darmos esmola de coração, não para que a nossa mão esquerda veja o que a nossa mão direita está fazendo, não para engrandecermos a nossa pessoa diante de outras pessoas, mas engrandecermos a nossa pessoa diante de Deus, que vê, observa em secreto. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Mateus 6, 1. Por aqui nós terminamos nossa 6ª parte do trabalho O Sermão do Monte, onde nós apresentamos aqui até agora do capítulo 5 ao capítulo 6. Do capítulo 6 nós falamos do versículo 1 ao 18 hoje, sendo essa a 6ª parte do trabalho. Semana que vem daremos continuidade a esse trabalho, continuando ainda o Sermão do Monte, e nós iremos aí até o capítulo 7, né? Eu quero agradecer a paciência e a colaboração dos irmãos que se inscrevem no canal, que dão o like, é muito importante esses likes, e ativam o sino para estarem recebendo os novos trabalhos. Hoje à noite pretendo fazer uma live, realizar uma live por aqui, às 20 horas, falando sobre esse mesmo assunto de uma forma mais tranquila. Amém? No dia 2 de dezembro estaremos realizando o sorteio do capacete para os 500 primeiros inscritos. Quem estiver participando da live do dia 2 de dezembro concorrerá a um capacete ProTalk escamoteável. Tem aí no canal Mais Cristão é Bíblico shorts falando a respeito desse sorteio. Entrem lá no sorteio dia 2 de dezembro às 20 horas, 2 de dezembro às 20 horas, live do sorteio do capacete dos 500 primeiros inscritos do canal Mais Cristão é Bíblico. Aguardo todos os irmãos lá. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos, que tenhamos um ótimo restinho de dia, continuidade de dia, né? Que Deus nos abençoe, nos dê a sua graça. O trabalho está aí. De forma simples, nós estamos apresentando a Bíblia Sagrada. O irmão que precisar desse trabalho de forma em arquivo, 61996800823, e eu envio esse trabalho. Amém? Graça e paz, fiquem todos com Deus e até o próximo trabalho.